Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos para mais um culto virtual, nosso culto de oração. Se Deus quiser, né, será o último. A partir da próxima semana nós já teremos os cultos presenciais, os cultos de oração presenciais na nossa igreja, a partir da próxima quarta-feira. Mas para aqueles que ainda estão em isolamento, né, como o pastor falou, nós vamos transmitir, mas vamos transmitir ao vivo da própria igreja. Mas esse aqui vai ser o último nesse sistema totalmente online. Então vamos iniciá-lo, né, com oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por tua misericórdia em nossas vidas, Senhor Deus, por tua salvação, meu Deus, por tua providência, Pai, por o teu cuidado com cada um de nós. Seja conosco neste dia de hoje, Senhor Deus, neste culto, que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor ouça nossas orações, Senhor Deus, e o Senhor atenda conforme a tua santa vontade. Por tudo isso te pedimos e agradecemos desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora nós vamos ter um momento de louvor, com o hino Renunciar à Velha Estrada. Amém pelo hino. Que os irmãos possam ter meditado, possam ser abençoados, né, pela letra. E vamos fazer agora a leitura do texto que o pastor está trabalhando, que lá em em Gálatas 5. Gálatas 5, do 22 ao 25. Todos acharam? Então o texto diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Vamos ter agora mais um momento de louvor com
menino Jesus me transformou. Logo em seguida, o pastor Voltaires traz a mensagem dessa noite. Graças e paz, irmãos. Iremos entoar um louvor que fala do tão grande amor de Cristo. Quando nós estávamos perdidos ainda, Ele veio e nos salvou e nos levou para o seu reino de luz. E no 46 do cantor cristão, Jesus me transformou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, por seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. Por seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Boa noite, irmãos. Somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá mais uma vez de podermos compartilhar a palavra do nosso Deus com os amados irmãos. Vamos abrir mais uma vez em Gálatas 5, 22 a 25 e vamos ler novamente a palavra do nosso Deus. Desde já agradecemos pelas mensagens que os irmãos mandaram, de sentimentos, de consolo, pelas orações, pelo falecimento da avó de Carol. Nós somos muito gratos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que oraram por nós. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas 5, 22 a 25. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como te somos gratos por mais um dia. Te somos gratos pelo privilégio de aprendermos a Tua Palavra. Te pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes negligenciarmos aquilo que o Senhor nos diz, tratarmos como algo de menor valor, à medida que outras coisas surgem como mais importantes do que ouvir a Tua voz. Te pedimos por esse tempo que o Senhor venha falar aos nossos corações, quebrantar-nos e nos levar a ter um relacionamento mais íntimo contigo. Assim te oramos, no nome do Teu Filho, nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Já temos trabalhado algumas características, aspectos do fruto do Espírito. Trabalhamos a alegria, a paz e a longanimidade, né?
nós temos trabalhado esse tema, o fruto do Espírito, através de circunstâncias difíceis que nos chegam. Podemos aplicar perfeitamente ao casamento, à família, podemos aplicar ao nosso relacionamento dentro da igreja, podemos aplicar em circunstâncias difíceis na nossa vida, como pandemia, doença, e como reagimos diante dessas circunstâncias, diante dessas pessoas. Nós devemos agir como pessoas que andam no Espírito, pessoas que agem de modo espiritual, controladas pelo Espírito Santo do nosso Deus. Então, temos visto isso, podemos observar que essas características, elas transpassam as circunstâncias. Vimos que a alegria, ela não está baseada nas circunstâncias, mas é uma alegria que está baseada, alicerçada em nossa posição, nas promessas do Senhor, em quem somos no Senhor, né? Então essa alegria, ela não pode ser retirada, ela não pode ser roubada, mas você, à medida que não a observa, aquilo que provoca essa alegria, você pode não desfrutá-la dela, né? À medida que você alicerça a sua vida nas circunstâncias, logo a sua alegria, ela é momentânea, é alegria passageira e não é permanente. Essa alegria que é fruto, é gerada pelo Espírito através da compreensão da palavra do nosso Deus, que o Espírito Santo gera em nós, ela é permanente. Vimos também que a paz também não está baseada em circunstâncias, né? Nós falamos sobre paz, e essa paz que temos com o Senhor, falamos sobre paz de Deus e paz com Deus. Quando nos reconciliamos, entregamos nossa vida a Cristo, nós temos a paz com Deus. Mas depois da entrega, à medida que o Espírito Santo vem trabalhando em nossos corações, nós temos a paz de Deus gerando em nós. Isso vai frutificando nos nossos relacionamentos, né? Então podemos trabalhar essa característica também da paz, não a paz que o mundo oferece, mas a paz que é gerada em nós. Falamos também sobre longanimidade, no sentido da palavra no original, de suportar afronta, suportar circunstâncias difíceis, uma palavra que está muito associada à longanimidade, à paciência, a outra palavra que é a tolerância, que nós trabalhamos semana passada, né? E vimos essa característica também na vida daqueles que têm caminhado no Senhor, a capacidade de suportar pessoas, momentos, circunstâncias difíceis e até mesmo a afronta sem reagir de modo condizente com aquela circunstância, mas agir como Cristo agiria. Podemos ver essas características. Hoje nós vamos trabalhar duas características, que é a benignidade e bondade, né? Ele diz que o fruto do Espírito é benignidade e bondade. A princípio, nós poderíamos imaginar ou ter uma dificuldade de diferenciar as duas palavras, né? Muitos colocam como sinônimos, na realidade não são, e é por isso que Paulo coloca as duas palavras aqui. São duas coisas diferentes, mas que têm uma ligação profunda, né? Eles partem do mesmo radical de ser benéfico, né? Então, o ato de produzir algo em benefício do outro, né? Tanto a palavra bondade como a palavra benignidade. Então, elas têm essa característica, essa qualidade de produzir algo bom, de algo proveitoso está sendo gerado, né? Então nós temos a tendência de associar muitas vezes também bondade, benignidade com uma atitude de nunca reprovar, né? De sempre procurar motivos de elogiar o outro, né? Até mesmo no erro do outro. Então isso é uma distorção, isso é falta de compreensão. Ser bom não é
ser bom ou ser benigno para com o outro não é ser conivente com o erro do outro, né? Nós podemos citar alguns exemplos, né? Quando nós somos coniventes com o erro do outro, a gente não está sendo benigno para com aquela pessoa, a gente não está causando coisa boa. A gente é aquilo que o pastor Mauro Clark até cita isso, e a gente tem um costume também de dizer em nosso dia a dia, não sei se esse costume ainda é hoje comum, mas o amigo da onça, né? Então o amigo da onça é aquele que, quando a pessoa está em erro, a pessoa não corrige aquela pessoa. Isso não é um ato de bondade, esses elogios em cima do erro, né? Ser benéfico, ser bondoso é uma atitude de agir em benefício do outro, né? Então essa é a semelhança delas. As duas têm como propósito o bem, algo bom para o outro. Eu me lembro uma vez que nas redes sociais alguém falando sobre amor e falando que o amor envolve a aceitação de todas as formas de amor. E eu discordei dessa pessoa, porque o amor envolve, assim como a benignidade, assim como a bondade, envolve algo que é benéfico a outra pessoa. Se alguém diz, é muito bom, vamos dizer assim, para mim, utilizar tais coisas que na realidade vão prejudicar essa pessoa. Será que eu seria bom com aquela pessoa, benéfico em concordar com ela só porque aquilo é bom para ela? De modo nenhum, né? Existe um parâmetro, existe uma base, um alicerce de conduta, existe um alicerce do que de fato é bom, que vem a partir da palavra de Deus. Então, se aquilo distorce a palavra de Deus, entra em confronto à palavra de Deus, eu não posso concordar. À medida que eu concordo, eu não estou sendo benéfico para com aquela pessoa, né? Então, a bondade e a benignidade têm isso em semelhança, né? Mas nós podemos ter atitudes, irmãos, que não são benéficas. Essas atitudes podem ser vistas no casamento, essas atitudes podem ser vistas na igreja, nos nossos relacionamentos, né? Um exemplo muito claro em relação a produzir o bem ao outro, vamos pegar o exemplo do casamento, quando alguma pessoa, algum dos cônjuges estão, vamos dizer assim, tristes com o outro, magoados com o outro, tem uma atitude que chama-se, vou dar um gelo na pessoa. Vocês já ouviram isso? Talvez você já tenha praticado isso, você tenha feito isso, né? Quando a gente age desse modo, a gente não está sendo benigno, a gente não está sendo bondoso. Ainda vou chegar nas diferenças das palavras, mas ainda trabalhando na qualidade daquilo que é semelhante. Então você não age com benignidade, você não age com bondade, porque isso não produz nada de bom no casamento, né? Você tanto pode dar um gelo em relação a palavras, não falar, a pessoa falar, você falar o mínimo, apenas respondendo para não ser mal educado, mas evitando a pessoa, tratando a pessoa de modo indiferente. Então isso não produz algo bom, isso não edifica, isso não traz transformação, né? Então você pode ter isso, você também no casamento pode ter isso em outra área, na área sexual. Você pode dar um gelo na pessoa, algo que é proibido pela palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 7, não vos priveis um ao outro, né? Por causa da incontinência, por causa da tentação. Então, certas ações na nossa vida, seja na igreja, seja no casamento, seja em relacionamentos, amizades, não são benéficas. E à medida que agimos desse modo, não temos tido a característica do fruto do Espírito. A gente não está produzindo algo em benefício do outro, né? Então nós não podemos associar em aceitar tudo, né? Como eu já falei, por exemplo,
Se seu filho faz algo de errado e você aceita, concorda, isso não é em benefício dele, né? Muitas vezes faz necessário mudar o tom, mudar a atitude para o bem do outro, né? Ser sincero, ser verdadeiro e nunca deixar de expor o erro do outro. Isso é algo que beneficia o outro, né? À medida que nos eximimos disso, nós temos visto isso na igreja, na análise de 1 Coríntios, falamos domingo passado sobre o caso do homem que possuiu a mulher de seu pai e qual foi a forma de tratamento que Paulo tratou, né? Será que foi algo benéfico? Óbvio que foi. Ele dá um motivo lá, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa, expulsai, pois, ele do meio de vós. Então, o benefício estava sendo realizado, o ato de bondade, mas esse ato de bondade envolvia uma dureza, envolvia ser duro. Assim como os pais muitas vezes têm que ser duros com seus filhos, têm que ser rígidos para o próprio bem. E isso não implica em aquilo que, por exemplo, Efésios fala, provocar os filhos à ira. Isso não envolve em ser grosseiro, isso não envolve em ser mau, mas envolve, isso não pode justificar essas atitudes, né? Ser duro é ser direto, é ser sereno em sua decisão, ser sereno em sua correção. À medida que um assunto sério requer seriedade, à medida que nós não vamos com a seriedade, nós não estamos sendo benignos, pois para aquela circunstância se faz necessário a seriedade e não simplesmente aqueles atos, aquelas palavras gentis e tudo. Entende? Então, tudo isso envolve benignidade, envolve bondade, né? Mas qual seria a diferença delas? Qual seria a característica que as diferencia de bondade e benignidade? Primeiro que elas têm duas palavras diferentes, né? A benignidade, ela é chamada aqui no texto krestotes, né? É uma palavra grega. Está na descrição, vou colocar na descrição aí do vídeo, para os irmãos que quiserem anotar. Krestotes, né? E bondade tem outra palavra que é agathossinei, né? Então são duas palavras diferentes, então entendemos que tem dois significados diferentes. À medida que a gente analisa, a benignidade tem um sentido do que é benéfico ao outro, assim como a bondade, mas ela está associada à forma como a bondade se expressa. Então é algo que está associado, mas é algo que tem uma característica específica. A benignidade é a forma como a bondade é exercida. Vamos aprender da seguinte maneira, um exemplo. Em casa, vamos dizer que esteja precisando de uma máquina de lavar, por exemplo. A mulher diz, eu não aguento mais, vamos usar o nosso 13º, meu querido esposo, para comprar uma máquina. Estamos precisando muito, né? E você, com raiva, porque em dado momento você queria comprar uma coisa e sua esposa, mas amor, nós não temos necessidade disso e tudo. Pode ser o contrário também, viu? Né? Pode ser o contrário. Mas ele decide não comprar. E a mulher, tá certo, né? Mas a gente tá precisando tanto, meu amor. Aí chega final do ano, recebe o 13º, né? Vamos dizer assim. Aí fica com peso na consciência de não comprar aquilo que era necessário e que as condições tornaram possível, e compra, né? E chega lá no final do ano, aí o homem chega e diz assim, tá aí, tá vendo? Tá aqui a nota fiscal, olha aí, comprei. Vamos dizer assim, para de me apoiar, não sei o quê. Vamos dizer que seja assim, né? Um relacionamento meio turbulento. Então ele teve o ato
de bondade, mas não de benignidade. O ato de bondade, ele envolve em si a ação. A benignidade envolve a forma como a bondade é exercida. Olha, veja bem a diferença agora. Imagine que a esposa pede uma geladeira, né? Por que eu estou dizendo assim, pede? Não estou dizendo que a mulher não pode ganhar dinheiro e tudo. Estou falando em relação à responsabilidade que o homem tem de liderar as decisões da casa. Vamos dizer que a mulher fala da necessidade de ter uma geladeira nova, vamos dizer assim, que a geladeira velha não está resfriando, já colocou gás e continua sem funcionar, ou seja, terminou o seu tempo de uso. Aí fala da necessidade da geladeira. É um exemplo prático. Aí o marido diz assim, não, nós não vamos comprar geladeira, eu prefiro comprar isso. Mas, meu bem, estamos precisando tanto de uma geladeira, né? Aí o marido diz assim, eu vou fazer uma surpresa para minha esposa. Compra a geladeira, aí pega o comprovante da compra e diz assim, uma bela manhã, os dois se acordam, aí pega o recibo, coloca um coração, né? Chega para a esposa, coloca do lado e diz, meu amor, eu comprei a geladeira para que você guarde aquelas delícias que você faz para mim, para nós, né? Agora numa geladeira nova. Como eu estou feliz em poder proporcionar para o nosso casamento esse momento. A esposa recebe aquilo com gratidão, né? Com toda aquela forma benéfica que o marido usou para manifestar a bondade. E o casamento é uma coisa. A outra forma é ele compra e diz, tá aí, não me aperrei mais, né? Aí acabou-se o dinheiro todo, né? A pessoa recebe aquele ato não bem, não produz algo bom na pessoa que recebe. Logo, não foi benéfico. Deus dá importância não só apenas ao que faz, mas à forma como faz, né? Corrigir em amor. Corrigir palavras com palavras temperadas por sal, palavras que edificam. Então, a benignidade envolve a forma. Agora, outras circunstâncias as quais palavras gentis não podem ser usadas, também pode ser visto como benignidade. No ato de corrigir um filho, por exemplo, você não vai chegar, meu filhinho, olhe meu filhinho, você vai levar uma doce surrinha, né? Essas coisas. Não. É agir de modo a que aquela pessoa receba algo benéfico. Por exemplo, situações sérias requer palavras sérias. Situações que não são sérias, situações que envolvem carinho, envolvem demonstrações de afeto, envolvem palavras que manifestam esse tipo de relacionamento. Já circunstâncias, por exemplo, como a expulsão dos cambistas, ao qual Cristo fez, se necessário, foi necessário outro tipo de atitude. Será que Cristo não foi benéfico para com o povo de Israel? Será que Cristo não foi benéfico para com os judeus, à medida que ele expulsou os cambistas? Quem eram os cambistas? Eram pessoas que estavam apenas falhando? Ou eram pessoas que tinham a intenção no seu coração maligna, distorcendo a vontade de Deus, e à medida que Cristo age daquele modo, ele produz algo bom e benéfico ou não? Entende, irmãos? Então, a benignidade, ela envolve a forma. A bondade envolve a ação. As duas têm, por associação,
o benefício do outro. As duas têm como objetivo proporcionar o bem ao outro. Isso não quer dizer, de forma alguma, ser participante do erro do outro, ou ser, por outro lado, grosseiro, ou ser um banana, entre aspas, né? Os irmãos entendem, aquele bobão. Não. Implica que, para todas as ações que envolvem o benefício do outro, existe a forma adequada dessa ação ser praticada. À medida que eu faço um ato de gentileza, um ato que manifesta o amor para com o meu cônjuge, espera-se que esse ato venha, vamos dizer, moldurado, decorado, com a forma agradável de ser. Assim como o ato bondoso de corrigir, o ato bondoso de corrigir, de levar à correção, envolve a serenidade, envolve a seriedade, né? Voltando àquele exemplo, por exemplo, do gelo. Vamos dizer que um dos cônjuges determina no seu coração: vou dar um gelo em fulano. E esse gelo leva a pessoa a ficar irritado. A sua indiferença para com o outro leva à irritação. Logo, a irritação dessa pessoa, pelo fato do outro ser indiferente, pode levar ao ato pecaminoso de agir de modo não agradável ao primeiro cônjuge que desejou dar um gelo, né? Aí chega numa situação que eles vão para o aconselhamento pastoral. Olha, pastor, não está dando certo. A gente tentou conversar e não está dando. A gente quer ajuda para resolver essa situação. Aí o primeiro diz assim: fulano de tal, né? Essa bênção agiu desse modo comigo, foi grosseiro, foi ignorante, né? Aí o pastor corrige o erro do cônjuge e o primeiro se dá por satisfeito. Entretanto, o primeiro também teve um problema. E qual foi? O gelo, a indiferença. E esse problema também tem que ser corrigido. Então, o ato de bondade e benignidade envolve aquilo que vai ser feito em benefício deles dois, que envolve o reconhecimento das duas práticas. Embora o primeiro tenha provocado o segundo vai ser responsável pelas suas atitudes, de como respondeu. E o primeiro tem que ser responsável pela forma como ele tentou tratar o problema com o gelo. Quando a gente vai na área sexual, o gelo pode provocar a tentação. E essa tentação pode ficar na mente ou pode levar à prática. Levando à prática, o que tem que ser tratado? O que levou à prática, ele tem que ser corrigido. Ele é responsável pelas suas ações. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Entretanto, o primeiro também tem que ser responsabilizado no sentido de que agiu de modo a qual a palavra de Deus proíbe. Entende, irmãos? Então, o ato de ser bom, o ato de ser benéfico com o outro, não envolve simplesmente ser aquela pessoa que tem como objetivo de vida ser agradável com todos e em todas as circunstâncias, independente daquilo ser errado ou não. Mas envolvem agir de modo que o outro receba o benefício. E o que é esse benefício? O que é a bondade?
O que é algo que é bom? É aquilo que está alicerçado à palavra de Deus. Porque muitas pessoas, irmãos, elas acreditam que estão fazendo algo bom e na realidade não estão. A palavra já diz desde o Antigo Testamento: meu povo perece por falta de conhecimento. Vimos domingo passado, como eu já disse, o ato de bondade para aquela igreja que Paulo estava exortando, admoestando, era a expulsão daquele membro, por causa das circunstâncias que estavam ocorrendo, por causa da falta do arrependimento. Então, aquela atitude tão dura que trabalhamos no domingo passado era uma atitude que estava cheia de bondade e benignidade. A atitude de Jesus Cristo quando expulsa os cambistas é uma atitude que envolve a bondade e a benignidade. Ele não queria o propósito do templo ser desvirtuado. Tem uma frase de um teólogo que diz: eu glorifico mais a Deus quando eu estou mais satisfeito nele. À medida que temos a compreensão correta, os objetivos corretos, à medida que temos a exortação correta, nós podemos glorificar mais a Deus. Por perdermos muitas vezes a perspectiva, o objetivo da vida, nós temos uma atitude errada em relação ao que é bom. O que é bom é algo que proporciona certo tipo de satisfação em uma pessoa? Não. O bom, algo que é bom, é algo que vai conformar aquela pessoa à vontade de Deus. É algo que vai conformar aquela pessoa a agradar a Deus. Isso é a melhor coisa que nós podemos fazer em prol do outro. O ato bom de uma esposa que ama o marido é com as palavras sábias, como uma auxiliadora idônea, mostrar os seus erros como esposo. E nós temos aí, seria um outro estudo para falar sobre isso, né? Tem as formas como fazer isso, para que ele não seja envergonhado diante das pessoas. Primeiro que você não vai corrigir diante das pessoas, né? Então, um marido também, se quer algo bom, benéfico para sua esposa, muitas vezes ele não deve evitar circunstâncias difíceis no casamento, circunstâncias que é preciso expor o erro do seu cônjuge, assim como também na igreja, irmãos. O pastor, por exemplo, ele tem a bondade e a benignidade quando ele fala a realidade como ela é. Não apenas nas coisas agradáveis, mas nas coisas desagradáveis. Assim também como um membro para com o outro, pois todos nós temos uma responsabilidade uns com os outros, né? De edificação, de exortação, exortai-vos uns aos outros. Então, quando, irmãos, vocês se depararem com atitudes e as formas que as atitudes vêm de maneira bíblica, se alegrem. Seja nas circunstâncias, sejam nos momentos que são um pouco difíceis ou não, seja na correção ou não. Tá entendendo? Então, a bondade e a benignidade, elas têm como algo em comum que procura o bem, tanto na ação como na forma. A diferença é que um trabalha na ação propriamente dita e outro trata dos objetivos, da forma como se faz essa ação. A benignidade envolve a forma, a bondade envolve o ato. Que os irmãos possam meditar nessas verdades e imaginar, refletir esses dois aspectos do fruto do Espírito nas ações que os irmãos praticam e nas ações que os irmãos recebem. Que possamos a cada dia, irmãos, sermos
benignos uns para com os outros e bondosos uns para com os outros. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como te somos gratos por mais um dia, pedimos perdão pelos nossos pecados, que Teu Espírito esteja trabalhando em nossas vidas, para que todos esses aspectos do fruto do Espírito possam ser manifestos em nossa vida para com os outros, que possamos não apenas ter chegado à fé por meio do Espírito, mas também que possamos, na Tua dependência, andar pelo Espírito, nas mais variadas circunstâncias da vida. Assim te oramos gratos, Senhor, por sabermos que Teu Espírito está conosco e sabermos que Ele está à disposição e com o objetivo de manifestar em nós essas características. Que não tenhamos coração duro para rejeitar as exortações que o Senhor nos faz através da Tua palavra. Assim te oramos gratos por tudo isso, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Vamos agora para o nosso tempo de oração. Peço aos irmãos que intensifiquem cada vez mais suas orações em favor da vida do pastor Sérgio Gledson, né? Para que ele responda aos estímulos. Ele está sem muita reação aos estímulos, né? Então, que ele possa estar reagindo, ele possa estar tendo sua saúde restaurada pelo Senhor e que ele possa estar servindo ao Senhor. Sabemos que em tudo Deus é soberano, em tudo Deus tem seus propósitos, mas não cessem de orar pela restauração de saúde do pastor Sérgio Gledson, né? Que o Senhor conceda a ele ainda tempos de serviço ao nosso lado, servindo ao nosso Deus. Louvamos a Deus também porque a irmã Enilma está fazendo um tratamento que envolve alimentações específicas e essa primeira necessidade já foi suprida. Então louvamos ao Senhor. Aqueles irmãos que sentirem no coração também de contribuírem, vai colocar no grupo da igreja, já foi colocado em outros momentos, mas vou relembrar a conta da filha deles, para que os irmãos possam depositar e assim suprir as necessidades de enfermeira, medicamento, essas coisas que estão tendo de muita necessidade financeira, tá bom? Então Deus abençoe, dedique um tempo de oração aos pedidos, aos agradecimentos de cada irmão. Deus abençoe e boa noite. Amém pela palavra, irmãos, que todos possam ter sido abençoados, que todos possam ter meditado na palavra. E agora vamos nos reunir virtualmente em nossas casas, né? Os membros da igreja, os irmãos da igreja que estão no grupo, coloquem seus pedidos no grupo e orem em casa pelos pedidos uns dos outros, né? Os que não são da nossa igreja, oram, reúnem suas famílias e oram, podem orar em casa mesmo, uns pelos outros também. Amém? Então, uma boa noite a todos. Vamos nos reunir agora. E semana que vem, o culto de oração será presencial, se Deus assim permitir, na quarta-feira, às 7h da noite. Amém? E será transmitido ao vivo, também no mesmo horário. Então, boa noite a todos. Andai no Espírito, andai em amor, andai como filhos da luz, fazei a vontade de nosso Senhor, andai como Cristo Jesus. O Santo Espírito há de guiar os salvos com graça e poder, enchei-vos do Espírito para lutar e as obras da carne vencer.
piedade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Andai no Espírito de Deus, libertos por Cristo, a Ele servi, cumpri sua ordem de amor, servi uns aos outros, amai-vos enfim, no amor do glorioso Senhor, vivendo no Espírito Consolador, ó salvos ao Pai adorai, louvai a Jesus nosso bom Redentor, no Espírito Santo andai, o seu fruto é amor, alegria e paz, e longanimidade